Se é para mim, tá bom. Mas se é para ele, dá para melhorar. Amém? Porque é para ele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Motivo de grande alegria, mais uma vez, poder estar trazendo uma palavra para a igreja onde congrego. Para mim é uma alegria sem tamanho poder estar aqui nessa noite. Amém? Muito mais ainda sendo um culto especial, que é o culto do Dia dos Pais. Amém? Sendo este a celebração dessa noite, procurei na Sagrada Escritura algo que viesse literalmente nos arremeter ao poderoso Pai que nós temos. Amém? Que é o nosso Deus. Gostaria de pedir para que você abrisse a vossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 2. Amém? Versículo de número 39. Lucas 2, 39. Amém? Enquanto você procura, gostaria de fazer minhas considerações. Gostaria de agradecer ao pastor pela oportunidade. Pastor e pastora sempre tem nos confiado a palavra, sempre tem acreditado no nosso chamado. Tá bom? Deus abençoe. Amém? Hoje, na verdade, quem estaria ministrando aqui seria o nosso pastor, mas em decorrência a uma cirurgia que ele teve que fazer de emergência, né, pastor? Ele não pôde estar aqui, nos contatou e a gente de prontidão aceitou o convite, aqui estamos, tá bom? Mas cremos que muito em breve já se recuperará e poderá fazer uso deste microfone, amém? Também gostaria de agradecer a minha esposa que está lá atrás com a nossa joia preciosa. Minha linda, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, amém? Deus abençoe. Também gostaria de agradecer a equipe que está servindo hoje. Hoje era para mim estar em algum lugar, no banheiro, no estacionamento, mas era para mim estar servindo por aí, amém? Hoje não pôde por estar cumprindo a agenda aqui em cima, mas estou muito bem representado pela equipe. Aliás, vamos uma salva de palmas para a equipe dessa noite, amém? Tanto do base quanto da direção de culto, que tão bem tem servido a nós, amém? Manu, eu caprichei no elogio, Manu? Eu caprichei no elogio? Amém? Você traz uma toalha para mim? Amém, obrigado, tá? Lucas, capítulo de número 2, versículo 39, diz bem assim. O Titi está aí ou não? Não veio hoje? Ah, não veio? Me abandonou. Consegue um fundo musical para mim, meu querido? Diz bem assim. Assim que acabaram de cumprir tudo, conforme a lei do Senhor, regressaram para a Galileia, para a cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e de graça, e Deus estava com ele. Todos os anos os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, subiram conforme o costume da festa. E depois, terminados os dias, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, e José e Maria não perceberam. Eles acharam que Jesus estava vindo junto com a caravana. Eles fizeram um dia de caminho e começaram a procurar o menino entre os parentes e entre os conhecidos. E como não o encontraram, regressaram para Jerusalém à procura de Jesus. Aconteceu que ao cabo de 3 dias encontraram-no no templo, sentado no meio de mestres, não somente escutando, mas também lhe fazendo perguntas. Todos os que estavam ouvindo ficaram atônitos diante da sua inteligência e de suas respostas. Quando o viram, surpreenderam-se, e sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? O teu pai e eu, nós te procuramos, estamos angustiados. E ele lhes disse: Por que me procurais? Não sabeis que eu devo estar nos assuntos ou na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam a palavra que Jesus tinha lhes falado. Depois Jesus desceu com eles e veio para Nazaré, e lhes continuava submisso. Sua mãe conservava cuidadosamente todas essas coisas em seu coração. Jesus continuava crescendo em sabedoria, em estatura e em graça
diante de Deus e diante dos homens. E você diz? Amém. Essa é uma palavra ou uma passagem muito conhecida. Prometo ser sucinto naquilo que Deus ministrou ao meu coração, visto que hoje é uma celebração, e parabéns a todos os pais que aqui estão, pais biológicos, pais adotivos, ou aquele que decidiu criar uma criança com todo amor e todo carinho. Parabéns a vocês, amém? Então, sabendo que hoje foi um dia festivo, acredito que você se alimentou bem, comeu talvez uma costela, um frango, uma maionese, uma feijoada, e por assim se tratar do final do dia, não serei enfadonho, amém? Mas eu falarei tudo o que Deus pedir para te entregar, amém? Aqui deu um amém, eu vou falar para cá. Eu não vou ser enfadonho, mas o que vier de lá, eu vou entregar. Aqui entendeu? Eu não vou demorar, mas se ele falar entrega, adivinha? Eu vou falar recebe. E quem estiver ligado, vai receber. Amém? Eu recebi um recado aqui e falaram que minha camisa está fora da calça. Ah, é verdade. Mas eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Não vou arrumar agora, que é falta de ética. Tá na moda, né, pastor? É que na verdade essa camisa eu ganhei, e eu acho que o tecido dela é ruim, que encolhe. Ela encolhe. Não é porque eu tô gordinha, é porque ela encolhe realmente. Amém? Brincadeiras à parte. Agora vai ficar assim mesmo. Tá bonito, obrigado. Obrigado, filhão. Então a história nos fala a respeito de José, Maria e de Jesus. Essa família tão tradicional e tão especial para nós. A Bíblia fala que eles estavam indo a uma festa em Jerusalém. E festa esta era a da Páscoa. Festa da Páscoa não se iniciou aqui, irmão Jackson. Festa da Páscoa se inicia muitos e muitos anos atrás, com Moisés. O povo tinha sido feito escravo no Egito. Então Deus, com mão forte, retira o povo de dentro do Egito, porque Deus tinha promessa para esse povo. E ao decorrer das suas manifestações, a última manifestação foi exatamente o que originou esta festa, a festa da Páscoa. Estudando, sabemos que Páscoa significa peça ou passagem. Porque Deus deu uma ordem para Moisés transmitir a Faraó: deixa meu povo sair, porque eu tenho promessa. Faraó não permite, endurecendo o coração, e assim sendo, ele continua escravizando o povo de Deus. Mas quem pode escravizar aquele que Deus quer que seja livre? Quem pode escravizar aquele que Deus chamou para a liberdade? E como pode alguém tentar prender quem Deus chamou para ser completamente livre, João? Porque aqui Faraó pensou que dominava, que podia, fazia, acontecia, até que Deus usa alguém para libertar. Isso nem estava aqui no esboço, mas eu tenho uma palavra para alguém. Deus vai usar alguém em libertações em nosso tempo, Murilo. Deus vai usar pessoas para retirar os filhos de Deus do cativeiro e colocar assentando entre príncipes. Então Deus dá uma ordem para Moisés, dizendo: Moisés, mate um cordeiro, asse todo esse cordeiro, mas não desperdice o sangue. O sangue, pastor Pedro, tinha que ser passado aonde? Nos umbrais, nas vergas das portas. Trazendo para hoje, no caixilho. Fazendo assim uma analogia à cobertura. Então ali, quando Deus dá essa direção a Moisés, Deus está trazendo uma analogia de Cristo.
para Moisés há mais de 1500 anos antes de Cristo nascer. Porque o anjo desceu com mão forte, com sede de sangue. Ele desceu e Deus falou bem assim: mata todo mundo. Mas entretanto, todavia, a casa que passar, Tiago, e tiver sangue, essa você não toca. O anjo desceu e percorreu todas as ruas, vielas e becos do Egito. E ele foi de casa em casa. E se ele olhasse na porta e não tivesse sangue, era sem misericórdia. Só que a casa onde ele passava e tinha sangue, a morte falava: aqui eu não posso tocar. A morte poderia estar com sangue nos lábios, mas aonde tinha sangue nos umbrais da porta, não tocaria. Eu tenho uma palavra para alguém essa noite, que talvez o seu filho está na prostituição, o seu filho está nas drogas, e estão dizendo por aí que teu filho vai morrer, ou tua filha vai morrer. Ei, enquanto tiver sangue nos umbrais da porta, a morte não lhe toca. Você não entendeu porque já determinaram e decretaram a morte do teu filho com os lábios. Só que toda manhã ele chega lá, você abre a porta, vai ver, ele está dormindo. Sabe por quê? Não é porque teu filho é bom, não é porque você é conhecido, não. É porque sobre a sua casa repousa um sangue puro. E aqui Moisés faz uma analogia a Cristo, porque João Batista, quando vê Jesus vindo no caminho, ele não fala: lá vem o Raboni da Galileia. Ele não fala: lá vem Jesus, filho de Maria e de José. Ele não fala: lá vem o carpinteiro. Ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é por esse sangue que nós temos a total proteção da nossa vida. Só quem entendeu, dá um glória para animar o coração desse pregador. Amém? Então, quando eles saem do Egito, Deus intitula no calendário judaico esta como sendo a primeira festa. A festa da passagem, ou a festa dos livramentos, aonde a morte não lhe toca, aonde Deus agiu com mão poderosa dentro do seu povo. E Deus fala bem assim para Moisés: escreva: todo ano vocês vão celebrar a festa da Páscoa. E como era essa festa? A festa era celebrada ano após ano, quando a família reunia-se, como foi hoje na sua casa. Matava um novilho, um cordeiro de 1 ano, sem mancha, trazia esse cordeiro para dentro da sua casa, assava e comia todo o cordeiro. Se a família fosse pequena, chamaria mais 2 ou 3, ou uma família inteira para celebrar junto. Também teria pães ázimos e ervas amargas. Então, de ano após ano, eles teriam que fazer a lembrança, ou trazer à memória o que Deus fez lá atrás. Você está conseguindo caminhar comigo? Todo ano eles têm que parar o que estão fazendo. Não interessa se eles têm que fechar um grande negócio, não interessa se eles estão de viagem. Aonde eles estiverem, eles têm que ir para Jerusalém, parar os seus afazeres e lembrar o que Deus fez na antiguidade. E como é gostoso, irmão Emerson, lembrar o que Deus fez. Porque eu lembro, há anos atrás, antes de ser liberto, o ambiente era o mesmo, porque era a casa do meu pai. A celebração era a mesma, porque era dia dos pais. Só que cada um levava o que ia beber. Só que um levava Skol, o outro levava Kaiser, o outro levava um whisky, o outro levava energético, o outro levava suas cachaças, e eu, consequentemente, levava o meu gole. Levava aquilo que eu ia consumir, e era a mesma coisa do que eles. Só que hoje, lavado e remido pelo sangue, eu me encontro no mesmo lugar,
celebrando a mesma festa, olhando para aquela mesa e falando bem assim: até estou no ambiente, mas não estou participando mais disso, porque Deus me arrancou com mão forte daqui de dentro. Eles continuam tão tranquilo, mas eu sei da onde Ele me tirou, eu sei o que Ele fez por mim e por onde eu passei, e acredito que com você também foi assim. O teu irmão talvez levou um gole, talvez o teu cunhado levou uma cachaça, e até te ofereceu: toma um golinho aqui, aí você falou bem assim: não, porque você trouxe à memória o que Deus fez, você trouxe à memória as tuas libertações. Assim foi com esse povo. Deus está dizendo assim: ei, lembra do que eu fiz. Mas quando eu tenho que lembrar? Todo ano. Todo ano você lembra da onde eu te tirei. Mas o povo está dizendo: mas nós não fomos libertos, nós já nascemos na libertação. Mas não esqueça da onde você foi tirado, para que você não caia. Então eles vão celebrando todo ano. Todo ano existe essa celebração. E aqui a Bíblia é sucinta e ela fala exatamente isso. No capítulo de número 2, no versículo de número 41, diz bem assim: todos os anos os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Estavam levando Jesus para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Versículo de número 42 de Lucas capítulo 2, diz bem assim: quando Jesus completou 12 anos, eles subiram conforme o costume. E aqui eu quero enfatizar a palavra costume. Sabe por que costume? Porque já é algo rotineiro. O pastor, quando passou um tempo difícil, qual que era o costume? Ir até a casa do Diogo e tomar um café. O Diogo estava esperando o pastor para fazer um café e comer ovo, e dele comeu ovo. Ou seja, quando der amanhã 8 horas, o que você vai ter que fazer quando você é CLT e você trabalha? Você vai ter que pegar o teu cartão e bater, porque isso já é um costume. Talvez você sabe o que vai fazer, talvez você entende do teu trabalho tudo, então isso se tornou algo costumeiro. Vocês estão entendendo? O problema é que eles subiram a Jerusalém, irmão Juninho, conforme o costume da festa. Sabe o que eles estavam fazendo aqui, pastora Jana? Eles estavam cultuando. E se tem uma coisa terrível para o crente, é se acostumar com o culto. Se tem algo terrível para o crente, é um crente acostumar. Porque tudo ele sabe, Rafa. Ele sabe o louvor que o Marquinho vai cantar, ele sabe quem está escalado, ele sabe a base que está servindo, ele sabe que os carros são estacionados ali, ele sabe, nada o surpreende. E se tem um crente perigoso, é um crente acostumado. Sabe por quê, Murilo? Nada lhe assusta, nada mais lhe chama a atenção, nada mais para ele é surpreendente. Porque você vem num culto poderoso e fala: meu Deus, que palavra. Aí ele fala assim: estou acostumado. E se tem um lugar perigoso, é aqui dentro. Jones, se tem um lugar perigoso, Jones, é dentro de um culto, irmão. Foi dentro de um culto que Ananias e Safira foram mortos na hora da oferta. Num campo de futebol não é perigoso. Você vai ver teu time ganhar, perder, não tem perigo algum. Quando você vai assistir uma peça de teatro, você vai e volta, é normal, é comum. Quando você assiste o Titanic pela 1057ª vez, você sabe que o iceberg vai bater ali, o navio vai bater no iceberg. Ou seja, tem alguma coisa que vai chamar a tua atenção no filme? Não, porque você assistiu tanto filme que você está acostumado. Você sabe que naquele momento o Jack vai falar: oh, Rose, e de repente ele vai afundar. Sabe por quê? Porque você já está acostumado. Nada mais você fala: meu Deus, nada mais bate o teu coração mais forte, nada no filme tem a tua atenção. E se tem algo perigoso, é pessoas acostumadas com o culto.
porque para ela nada mais é inédito. Então ela se torna um crente frio e um crente julgador, porque essa palavra não encaixou dentro da hermenêutica, ela está fora do contexto da exegese. Então aqui o pregador, ele está muito equivocado. As irmãs estão servindo de forma errada, está entendendo? A pessoa começa a medir o culto com uma trena, começa a olhar o culto de forma natural, e culto não é natural, porque nós estamos servindo a um Deus que não é um Deus natural. Você não está entendendo, estou dizendo que talvez você entre por essa porta enfermo, e nesse culto Deus pode te dar a cura que você precisa. Tem pessoas aqui que estão desempregadas, mas se você não for um crente acostumado, você crê pela fé que o teu nome vai ser colocado direto assim, ó, no currículo, e amanhã pela manhã vão te ligar dizendo: vem fazer uma seleção que o teu nome foi escolhido. É participação de culto para quem não é. Dá uma olhada por irmão para ver se ele está acostumado. Porque crente acostumado entra no culto e não dá um glória, irmão. Fica com essa boca travada. Eu sei que está frio, meu querido, mas não se acostume com o culto. Zacarias entrou no culto. Certa feita Josué, ele entrou para celebrar um culto, irmão, e apareceu um anjo e falou: Zacarias, tu vai ser pai. Ei, é em culto como esse aqui, Marquinho, que Deus gera paternidade. Foi num culto que Ana ficou grávida. É em cultos onde Deus se manifesta. Porque fala bem assim, pode, não sei se acontece. E aqui José e Maria estavam o quê? Acostumados. Eu estou trazendo uma analogia para crentes do nosso tempo que estão acostumados. E se você está acostumado, adivinha, o culto pode ser bom. Você fala: nem sei se eu vou no culto hoje. Por quê? Porque eu já sei o que vai acontecer. Vai ser meia hora de louvor, vai ter um pré-culto ali, um café, depois vai ser 30 minutos de louvor, depois vamos falar da oferta, depois ele sabe o culto inteiro, e sabe até a palavra final, sabe tudo do culto, ele está acostumado. E aqui estou falando de José e de Maria. Era culto aonde tinha costume, e não se acostume com o culto. Faça você o culto extraordinário, porque eu creio, meu querido, que é em cultos como esse, onde o extraordinário se manifesta, que pessoas saem daqui com direção para abrir empresa, pessoas saem daqui com direção para largar o namorado que não quer nada. É em cultos como esse que pessoas decidem, falam: vamos casar, vamos oficializar a nossa união estável. É em cultos como esse, onde o extraordinário acontece, que pessoas saem daqui cheias do poder de Deus. Só quem está comigo dá um glória. Então, eles foram na festa, e a Bíblia diz: depois de terminar o culto, eles regressaram para sua casa. Obrigado, mano. Eles regressaram para onde? Para sua terra. Só que o menino Jesus ficou em Jerusalém, mas José e Maria não o perceberam. E aqui eu vejo o perigo para crente acostumado. Vem no culto, sabe como que é, sente a presença de Deus, conhece Jesus. E como que foi o culto? Foi bom, como o combinado, dentro dos padrões. Só que acabou o culto, meu querido, eles foram para suas casas. E cada um indo para sua casa, adivinha? Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que de José e de Maria. José é esse esposo de Maria. Maria é essa mãe de Jesus. E automaticamente José acaba sendo o pai de Jesus. Eles esqueceram Jesus aonde? Dentro da igreja. Eles foram para o culto, celebraram, se alegraram. Era festa de Páscoa, meu querido, é todo ano. É churrasco rolando. É um negócio acontecendo, é revendo os amigos antigos que todo ano você vê, matando a saudade. Só que acabou o culto, e o que acontece? Jesus fica onde?
dentro do templo. Jesus ficando dentro do templo, eles regressam para suas casas. Regressando para suas casas, eu vejo muitos crentes como eles, que voltam na caravana dizendo: meu Deus, que palavra, Gabi, bênção. E fala bem assim: você conhece Jesus? Conheço. Na verdade, eu gerei Jesus dentro de mim. Imagina perguntando para José e para como é que é? Sim, Jesus é a promessa gerada através do Espírito Santo. Eu imagino eles testemunhando a respeito de Jesus. Alguém chega e pergunta ali, fala bem assim: José, como que foi o nascimento? Rapaz, o nascimento de Jesus foi algo fora do normal. Nós estávamos fazendo recenseamento, eu tive que parar todas as minhas construções, eu tive que ir lá para fazer o recenseamento, como se fosse o registro. Indo para Belém, Maria me inventa de entrar em trabalho de parto. Na hora que ela entra em trabalho de parto, nós entramos na cidade, como um recenseamento, todas as hotelarias estavam cheias. Não tinha lugar para nós. Mas o que vocês fizeram? Fomos nas casas, batemos nas casas, mas ninguém deu a casa para nós. E o que aconteceu com Maria? Uma pessoa cedeu um cantinho no seu terreno, aonde ficavam os cavalos, num cantinho. Ali Maria entrou em trabalho de parto. Ali Jesus nasceu. E como que foi o nascimento? Foi coisa louca o nascimento. Porque Jesus nasceu, vieram os pastores falando que tinha anjo cantando no meio do pasto. De repente me apareceu 3 caras, um com ouro, outro com mirra, outro com incenso, falando que Jesus era o rei. Eu fiquei meio sem entender. Imagina eles comentando como foi o nascimento de Jesus. E quantos de nós não fazemos isso? Como que você aceitou Jesus? Você fala com a boca cheia: eu aceitei Jesus dentro do boteco. Eu aceitei Jesus na minha cama, Ele me visitou de madrugada. Eu aceitei Jesus num culto, onde o pastor estava pregando, era uma cruzada evangélica. Ou seja, você fala quando Jesus nasceu dentro de você. Busca na memória aí, vou deixar você refletir. Quando Jesus nasceu? Você lembra? E como que foi? Como que foi quando você levantou a tua mão e falou: eu aceito Jesus como o meu único e suficiente Salvador da minha vida? Que festa que foi! E talvez você celebre como José e como Maria. Talvez foi aquela noite. Talvez a tua família estava destruída. Talvez você ia se suicidar. Talvez você ia matar pessoas e Deus veio e interviu. Eu não sei. Estou criando hipóteses aqui. Estou conjecturando, imaginando, porque é assim que Jesus entra. Jesus entra quando tudo está perdido, cara. E não é só para você. Quando eu estava perdido, Jesus foi me buscar lá, aonde ninguém queria entrar. E eu lembro muito bem, era um culto no meio do pátio, pregador pregando. E ele falou: quem quer aceitar Jesus? Depois de muitos cultos eu aceitei Jesus, foi bênção de Deus. E ali Jesus nasceu. E talvez com você também foi assim. Você lembra como Jesus, e você conta isso com orgulho, fala: Jesus nasceu assim. E depois te perguntam: mas como foi o desenrolar depois? Como foi o prosseguir? Aí você fala: não, eu busquei o Espírito Santo, fiquei sabendo a respeito do Espírito Santo, e fui no monte, e vou na vigília lá na CCPA, e participo da oração, e estou numa célula, e vou para o encontro, e faço de tudo isso, e Deus me batizou. Aí você fala com a boca cheia: lindo. Como que foi o depois de aceitar Jesus? Eu participei do DNA, da consolidação, me inseriram numa célula, agora eu estou fazendo parte do VIP, aí me colocaram dentro da base, eu sirvo no estacionamento, eu sirvo na mídia, eu sirvo no altar, eu prego a palavra. Você fala de Jesus, é lindo. Você fala de Jesus com a boca chega a salivar, porque Jesus faz. Eu imagino José e Maria contando para os outros na caravana, Tiago. Na caravana, como é que está? E como é que é Jesus? O temperamento, é um menino muito bom,
obediente, pede para lavar a louça, ele lava, arruma o quarto, acorda de manhã, ninguém precisa acordar ele para ir para a escola. É um menino glorioso, Jesus. Tem gente dando risada para mim, não sei porquê. Então Jesus ali na boca de Maria e de José é lindo. Só que até que alguém fala bem assim: traz Jesus que eu quero conhecer. Não, mas Jesus está aqui. Aonde? Talvez está aqui no meio da caravana, com os primos, com os amigos, com os colegas. E eles começam a procurar a Jesus. E adivinha? Procura daqui, cadê Jesus? Pediram para você apresentar Jesus na tua vida e você fala: cadê Jesus na minha vida? Porque Jesus ficou no culto. E você não está no culto, você está no teu trabalho. Você está na tua faculdade, você está na tua escola. E o amiguinho da escola pergunta: cadê Jesus? Aí você fala: não, calma aí, eu vou pegar Jesus. E procura Jesus daqui, de lá para cá, de cá para lá. Jesus sumiu. Na hora que eles dão conta de que perderam Jesus, o que eles fazem? Eles voltam. E esse é o segredo: voltar aonde eu perdi Jesus. Aonde você deixou Jesus? Não estou falando para desviado, estou falando para pai e mãe de Jesus. Estou falando para José e estou falando para Maria. Eu estou falando para gente que frequenta a célula, é líder de célula, é líder de departamento. Eu estou falando para pregador. Aonde você deixou Jesus? Eu estou falando para levita. Eu estou falando para líder. Eu estou falando para a igreja. Aonde nós deixamos Jesus? Porque nós vivemos uma vida superficial. A igreja é linda, está em ascensão, em crescimento. Mas eu pergunto para você: cadê Jesus? Não o Jesus do culto que manifeste uma glória. Não, o Jesus do trabalho. O Jesus do bom testemunho. O Jesus do bom conselho. Aonde está Jesus? José e Maria retrocedem e voltam o caminho que fizeram. A Bíblia fala bem assim que eles, depois de terminada a festa, regressaram e o menino ficou em Jerusalém, mas José e Maria não perceberam. Eles acharam que Jesus estava nas caravanas e fizeram um dia de caminho e procuraram entre os parentes e os conhecidos. Eles sentiram falta de Jesus depois de um dia de caminhada, meu querido. Se eu e a minha esposa estamos com nossos filhos, eles somem por 5 minutos. Rapaz, para tudo, pode parar. Estátua, até achar minhas crianças. Não sei se com você é assim também. Mas se está numa festa daquela, João, onde tudo está rolando, e a cascata da Miroca Show está bombando, na empresa, de repente, cadê as crianças? Está por aí aonde? Se é o pai, meu querido, fala, tá brincando aí, tá na gangorra, tá no escorregador, tá brincando com os outros, mas se pergunta para a mãe. O José eu entendo aqui, mas e Maria, cadê Jesus? Não, Jesus estava aqui agora. Não, para aí, vamos atrás de Jesus. Mobiliza tudo para ir atrás de Jesus. Só que ela andou um dia inteiro, talvez testemunhando de Jesus, mas sem se preocupar onde Jesus estava. E quando eles se dão conta, eles voltam para procurar Jesus. Voltando todo o caminho, eles entram onde? Na cidade de Jerusalém. Entrando na cidade de Jerusalém, eles vão atrás de Jesus. Eles foram atrás de Jesus no mercado, porque foi ali que eles compraram as bolachinhas para a viagem. Chegaram no mercado e não encontraram Jesus. Sabe por quê? Jesus não está no mercado. Eles foram até a distribuidora, onde compraram água com gás, água sem gás e refrigerante, e não encontraram. Sabe por quê? Porque Jesus não está na distribuidora. Eles foram até no barzinho procurar Jesus, mas adivinha, Jesus não estava no barzinho. Eles foram em todos os lugares aonde eles passaram para tentar encontrar Jesus, até que o último lugar, lembrei, sabe onde Jesus pode estar? Aonde? Dentro do templo. E eles decidiram entrar dentro do templo.
E como não o encontraram, regressaram para Jerusalém à procura de Jesus. Aconteceu que, ao cabo de 3 dias, irmão, 3 dias procurando Jesus, não o encontraram, até que entraram no templo e o encontraram assentado no meio dos mestres, não somente escutando, mas também lhes fazendo perguntas. E todos os que ouviam ficavam atônitos diante da sua inteligência e quanto às suas respostas. Quando viram, surpreenderam-se com Jesus. E aonde você já procurou Jesus e não encontrou? Porque tem um lugar onde Jesus está. E não adianta eu falar que eu sou crente, eu sou católico, ou apenas acredito. Não. Jesus está atrelado a um lugar. Aonde? Ao templo. Queira você ou não, Jesus está atrelado ao templo. Porque Jesus é encontrado no templo. Culto após culto, nós falamos de Jesus. Aqui pode ser portas abertas, mas o que mais se fala aqui é de Jesus. Porque Jesus tem que ser o centro de toda a pregação. Você pode vir aqui desesperado, que aqui você vai ouvir falar de Jesus. O teu casamento está destruído? Vem aqui, porque aqui Jesus é o centro. Se as tuas finanças estão arrebentadas, fica tranquilo, cumpre o princípio que está aqui dentro, que Jesus está no templo, Jesus está na casa. A tua doença está te afligindo, vem para o templo, porque no templo Jesus se manifesta. Então Jesus está atrelado ou ligado ao templo. E quando eles chegam no templo, eles ficam abismados, porque ele vê Jesus ensinando. E aonde Jesus está tem ensino. Aleluia! Pastor Pedro, aonde Jesus está tem ensinamento. E se tem uma igreja que tem ensinamento, meu querido, é essa daqui. Porque segunda-feira estamos aprendendo, quinta-feira estamos aprendendo. Agora, se você não quer aprender, fica em casa, porque Jesus não está lá, Jesus está no templo. Eu já te explico mais um pouquinho. Porque a tua casa às vezes está um inferno. Por quê? Porque você não busca Jesus no templo. Só quer vir, participar, ficar feliz, e na hora que vai embora, Jesus, fica aí, que eu vou continuar com os meus flertezinhos na faculdade. Jesus, fica aqui no templo, porque eu tenho que continuar os meus trambiques na minha empresa, vendendo e não pagando, ou não, comprando e não pagando, fazendo o que é errado. Só que quando você senta para aprender, você entende que Jesus é o centro. Maria e José voltam e encontram ele. E quando vieram, se surpreenderam e falaram assim: filho, por que você fez isso conosco? Teu pai e eu te procurávamos angustiados. E Jesus lhe disse: por que me procuravam? Não sabeis que eu devo estar cuidando dos assuntos na casa do meu pai? Jesus estava no templo cuidando dos assuntos da casa do pai. E essa vai doer, mas eu vou falar. Essa vai doer, mas vai curar. Porque a igreja é lugar de cuidar dos assuntos do reino. Igreja é lugar de cuidar de assuntos do céu. Não é para outra coisa. Não é para marcar esquema. Não é para fazer negociada. Eu não digo às vezes fora com irmãos, mas tem culto rolando, tem gente querendo vender terreno, vender carro, fazer conselho. Culto não é lugar para isso. Culto é lugar para tratar das coisas do Senhor. Por que tem muita gente que está sofrendo? Porque vem para o culto, mas não entra. Entra na igreja, mas não consegue entrar dentro do culto. Vocês estão me entendendo? Então Jesus falou: ei, eu estou na casa do meu pai porque eu estou tratando dos assuntos dele. Eu vim aqui não como um contador de história, não. Eu vim aqui para te dizer, meu irmão, Jesus continua sendo o centro.
Eu vim aqui para te falar, ei, Jesus continua sendo a frase central do Evangelho. Se as coisas estão ruins na tua casa, vem para o templo. As coisas não estão boas, vem. Estão boas, vem para casa. Mas hoje eu participei de um churrasco, hoje está meio garoante. Ei, hoje é dia de vir celebrar o que Deus fez por você, lembrar as coisas grandes que Deus celebrou ao teu favor. Começar a falar, Deus, obrigado. Agradecer, ser grato ao que Deus fez. E depois que eles entraram no culto, eles encontraram a Jesus. E aqui eu fico maravilhado. Você consegue colocar para mim no telão ali, Lid? Lucas capítulo 2, versículo 51. Eu vou ler e você vai pegar. Então foi com eles para Nazaré, e lhes era obediente. Jesus tinha ficado na onde? No templo. Por quê? Porque José e Maria tinham saído e estava só testemunhando o que Jesus fez. Mas quando eles voltam procurando quem? Jesus. E quando eles encontram Jesus, o que acontece? Jesus vai com quem? Vai com eles. Para onde? Para Nazaré, que era a casa deles. Jesus não quer ficar no templo só. Jesus quer que você o encontre. E Ele quer ir com você para a tua casa. Ele quer ir com você para a tua empresa. Ele quer ir com... Fica de pé por gentileza. Depois que você encontrar Jesus, meu querido, Ele quer ir com você, vou repetir, para a tua casa. Ele quer ir com você amanhã para a tua empresa. Ele quer ir amanhã com você para o teu cursinho, para a faculdade, para a escola. Ei, Ele quer ir com você para o teu treino de futebol. Ei, Ele quer ir com você para o curso de informática. Jesus quer ir com você para onde você for. Mas você tem que vir para o templo, encontrar Jesus no templo e falar: Jesus, não fica aí não, vamos comigo. Ele vai ter prazer, porque depois que eles encontraram a Jesus, fala bem assim, na minha tradução, depois desceu com eles. E ali está mais bonito, porque fala, então foi com eles para Nazaré, e lhes era obediente. Quando você chama Jesus para dentro do seu relacionamento, o seu coração se alinha com Ele de tal forma que a Bíblia diz que ele se torna obediente. Mas Jesus é rebelde? Não. É que o teu coração se alinha tanto com Ele que você não vai falar bem assim: Deus, tira essa prova de mim. Não, você vai falar: Deus, me dá força para vencer essa prova. Ele vai ser obediente e falar: eu te dou força. Ele vai ver que as coisas não estão legais na empresa, você fala: Jesus, me ajuda na empresa, nesse negócio. Ele vai te ajudar, porque você e ele vão ter um só coração, uma só forma de pensar. Então, quando você alinha o coração com o dele, as coisas ficam mais fáceis, mais simples, mais leves. Então, o que eu quero trazer para vocês nessa noite é: vamos buscar Jesus? Vamos lembrar onde é que a gente deixou Ele? Talvez foi no cantinho aqui no culto, irmão. Há 3 cultos atrás você estava pulando, rodando. Não que hoje não seja uma palavra de bater a toalhinha e rodar, não. Eu amo isso aí, amo demais. Mas a Bíblia fala que Elias queria ouvir a voz de Deus. Ele fugia de Jezabel. E houve um terremoto, e Deus não estava no terremoto. Houve fogo, e Deus não estava no fogo. E ele olhou da caverna e viu uma brisa suave. E às vezes Deus fala na brisa suave.
E nessa noite Deus está falando através da brisa suave. Aonde você deixou o meu filho? Aonde nós deixamos Jesus? Em que lugar? Que canto? E eu estou trazendo essa palavra, talvez seja para líder. Talvez essa palavra seja para líder de departamento. Talvez essa palavra seja para levita, para pregador. Porque eu pergunto para você, você conta testemunho, Jesus fez, Jesus curou, mas quando eu pergunto, cadê Jesus? Aí você fala, rapaz, Jesus ficou no templo. Vamos resgatar Jesus do templo? Vamos levar ele para a nossa casa? Feche seus olhos.